Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. As intenções dessa Santa Missa, pela saúde, Bianca Priscila da Silva, pelos falecidos, Mirela Rabelo, Portugal, Daniela Cristina Costa Neri, Orminda Correia Rabelo, Luiz Pereira de Oliveira, Deise Lúcia Rigo Termes Menezes, Joaquim Faísca, Márcio Faísca, Marcelo Faísca, Rubem Rodrigues Lima, Cristine Maria Batista Teixeira, Garibaldi Guerce, Adelar Fernando, Nilda Lautering, Irene Benini Borges, José Fernando Rigo, Delva Manuel Ramos, Ornof Martins Ramos, Carlos Calegário Gomes, Irmã Terezinha, Monsenhor Paulo Daia, Padre José Augusto Carneiro, Maria Tomásia de Guzmão Camilo da Trindade, Ismael Camilo de Trindade, Elina Oliveira da Costa, Anita Calegari. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Toda a terra canta um hino, bendizendo o Salvador, que em Belém se fez menino, dando exemplo de amor. É Natal de Jesus, festa de alegria, de esperança e luz. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A vós, irmãos, pais de fé, da parte de Deus o Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. É Natal. Estamos vivendo esse tempo em que Deus se manifesta, em que Deus se revela a nós. Querido irmão, querida irmã, para que possamos bem participar desta liturgia, reconheçamos-nos todos pecadores e invoquemos a misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor.
Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus, pelo nascimento do vosso Filho, a aurora do vosso dia eterno, despontou sobre todas as nações. Concedeu ao vosso povo conhecer a fulgurante glória do seu Redentor e por ele chegar à luz que não se extingue. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, quanto a nós, amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, mas entretanto odeia o seu irmão, é um mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não poderá amar a Deus a quem não vê. E este é o mandamento que dele recebemos. Aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Todo o que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou alguém, amará também aquele que dele nasceu. Podemos saber que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Pois isto é amar a Deus, observar os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados, pois todo o que nasceu de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que venceu o mundo, a nossa fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao Senhor vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue vossos pobres. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Há de livrá-los da violência e opressão, pois vale muito o sangue deles a seus olhos. Hão de rezar também por ele sem cessar, bendizê-lo e honrá-lo cada dia. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Seja bendito o seu nome para sempre, e que dure como o sol sua memória. Todos os povos serão neles abençoados, todas as gentes cantarão o seu louvor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia,
com a força do Espírito. E sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação dos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta profecia da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, como dizíamos ao início desta celebração, nós estamos celebrando o tempo do Natal, como o tempo da manifestação, da epifania do Senhor. Jesus é a epifania, é a manifestação do Pai. E à luz desta verdade, nós somos convidados a ler esta passagem do Evangelho. Jesus voltou para a Galileia, onde se havia criado. Veja o que São Lucas nos diz: com a força do Espírito. E assim, a sua fama ia se espalhando. Ele ensinava nas sinagogas, quer dizer, naqueles lugares onde os judeus se reuniam para escutar a palavra de Deus, a Torá sobretudo, e para rezar. E conforme seu costume, ele estava no sábado, ia fazer a leitura, e deram para ele, aqui está escrito, o livro do profeta Isaías. Nós corremos o risco de pensar, à luz do que vivemos, que deram um livro assim, fácil de manusear, um livro que de fato se torna fácil passar as páginas, mas não era assim. Na verdade era um rolo. E para localizar determinada passagem era um pouco mais difícil do que hoje. Então a pessoa tinha que ir enrolando para cá ou enrolando para lá. O fato é que quando ele entrou na sinagoga, não é? Quando se dirigiu ao lugar, ao ambão, para a tribuna, né? Para fazer a leitura, deram para ele, portanto, aquele livro. Já estava na passagem que ele acabou de anunciar. Veja, não foi uma coincidência. O Pai havia preparado esse momento para que dessa forma Jesus ali se manifestasse. E diante dos olhos dele estava
a profecia de Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me consagrou com a unção, e assim por diante. Jesus é o ungido do Pai. Quando Isaías profetizou, ele falava de Jesus. Essas palavras foram escritas por causa de Cristo. E assim, vejam, enquanto lia, ele fechou o livro, fechou o rolo, entregou ao ajudante, se sentou, e as pessoas tinham os olhos fixos nele. Quer dizer, as pessoas esperavam: o que ele vai fazer? O que ele vai dizer? Tinham os olhos fixos nele, porque as pessoas, no fundo, o admiravam. As pessoas o elogiavam, nós escutamos aqui, não por uma grande capacidade de oratória, porque as pessoas também eram muito simples. Elogiavam porque eram capazes de compreender que o que aquele homem falava correspondia à sua vida, porque ninguém havia falado como aquele homem, e ninguém tinha capacidade de realizar o que aquele homem realizava. Então vejam, as pessoas tinham os olhos fixos nele, e Jesus, de forma clara, e por que não dizer ousada, vai dizer para aquela gente: hoje se cumpriu para vós esta escritura, esta profecia. No fundo, ele queria dizer: olha, Isaías falava de mim, ele dizia que eu ia realizar essas coisas todas aí. Hoje se cumpriu para vós esta profecia. Quer dizer, Jesus é a atualização daquela palavra. E assim, queridos irmãos e irmãs, nós somos convidados também agora a entrar no hoje de Deus. Jesus novamente anuncia a palavra no meio de nós. Em cada liturgia da igreja, Jesus atualiza a sua presença na Eucaristia e nos convida a entrar no hoje dele. Às vezes, o que acontece com o cristão? Às vezes ele vive no ontem, preso ao passado, às suas mágoas, às vezes remexendo em coisas que não deveria mexer, às vezes, vou usar uma expressão meio feia, descascando feridas que já deveriam estar cicatrizando. Às vezes o cristão está ligado ao amanhã, porque é muito ansioso, porque às vezes não sabe sofrer as demoras de Deus, e às vezes não entra no hoje. Nós somos convidados a entender que agora, sobretudo nessa liturgia, nós vivemos um momento especial da história de Deus, da história que Deus vai realizando em nós. Hoje se cumpriu para vós essa profecia. Jesus remeteu-se ao passado, sim, mas atualizando aquela palavra que foi dita antes. E assim Jesus se mostra o Messias esperado. O menino do presépio cresceu, o menino do presépio vai se mostrando, vai se dando a conhecer como a segunda pessoa da Santíssima Trindade, como Deus eterno, com o Pai e com o Espírito Santo. E todos ficavam admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e não podia ser por menos. Queridos irmãos e irmãs, pensemos nisto. O Evangelho de hoje está centrado neste versículo: hoje se cumpriu esta palavra da Escritura. Jesus falou isso na sinagoga, mas Ele está falando agora para cada um de nós. Portanto, vamos agradecer a Deus pela sua presença viva, pela sua presença
especial nesta celebração, nesta liturgia, na palavra, na Eucaristia, que daqui a pouco nós vamos comungar, vamos pedir a graça de viver o que aquele povo da sinagoga viveu, que tenhamos sempre os olhos fixos nele, que o nosso olhar esteja sempre dirigido para ele, e isso nós conseguiremos com a intercessão da Virgem Maria, com a Mãe de Deus, que deseja também que a palavra de Deus se cumpra cada dia na nossa vida, na nossa história. E eu termino contando um fato de uma conterrânea que conhecia ela tinha um problema de visão e ela não conseguia ler, é óbvio. E o que ela fazia? Ela se sentava, pedia que alguém colocasse a palavra de Deus, a Bíblia, no seu colo. Aí ela colocava a mão e dizia assim, rezava assim: Senhor, que hoje essa palavra se cumpra na minha vida. E ela nem podia enxergar o que estava ali. Imagine nós, que graças a Deus temos a visão deste mundo. Nós podemos ler, às vezes não lemos. E quem dera se nós pudéssemos rezar com um pouquinho da fé que ela rezava, que se cumpra essa palavra na minha vida. E assim a gente vai se conformando a Jesus, a gente vai ficando mais parecido com Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Até Belém, vede nascido vosso Rei eterno, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Humildes pastores deixam seus rebanhos e alegres acorrem ao Rei do céu. Nós igualmente, cheios de alegria, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos o Salvador. Orai, irmãos e irmãs, para que meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Nós vos apresentamos, ó Deus, as nossas oferendas, trocando convosco nossos dons. Oferecemos o que nos destes e esperamos receber-vos.
Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, revelastes hoje o mistério de vosso Filho como luz para iluminar todos os povos no caminho da salvação. Quando Cristo se manifestou em nossa carne mortal, vós nos recriastes na luz eterna de sua divindade. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, essas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Gregório e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos que deste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho.
concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Da bondade de Deus, desde o começo vigora. Felizes todos os povos, hoje conosco Ele mora. Deus nos espera em Belém. Sabe da fome que temos. Vamos à casa do pão. Lá nosso irmão nós veremos.
Oremos. Nós vos pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que a nossa vida seja sempre sustentada pela força dos vossos sacramentos. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Vinde, cristãos, vinde a porfia, e nos cantemos de louvor, hinos de paz e de alegria, hinos dos anjos do Senhor. Glória a Deus nas alturas. Glória a Deus nas alturas.